Então tá, boa noite, pessoal. Hoje é dia 2 de maio de 23, né? Essa aula está sendo gravada, é uma revisão para a prova. Lembrando que vai ser disponibilizada para vocês no YouTube, amanhã de manhã, né? Eu coloco essa aula no YouTube para vocês. E a prova é quinta-feira, né? A prova será quinta-feira, será depositada no Moodle, tá? E que o professor vai abrir uma sala de aula online para acompanhar a prova, né? Para que vocês possam retirar as dúvidas, né? Que tenham eventualmente quando da elaboração da prova. Ok? Alguma dúvida, alguma questão? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então vamos fazer uma revisão. Nós já fizemos em aula, né? Várias questões. Vamos complementar com mais algumas questões aqui que eu já botei aqui, ó. Foi o primeiro assunto que a gente falou em aula, né? Sobre Piola e Viana, né? Particularidades ou singularidades no mercado de bem, serviço e saúde. Você lembra que a gente falou da questão de que muitas vezes tu tem assimetria de informação? Tá? O que é assimetria de informação? Tu tem um mercado onde tu tem uma relação desigual de informação, por exemplo, na relação médico-paciente, tá? Quem é que sabe mais sobre o problema de saúde? O médico ou o paciente? Quem é que consegue, né, estabelecer, por exemplo, a, a, um prognóstico melhor, qual medicamento a ser utilizado, qual a terapêutica a ser utilizada? Né? O paciente, né, na maior parte das vezes, ele é induzido pelo médico. Aí tu tem a chamada indução da demanda, né? A chamada indução da demanda. Então, tu não tem muita informação e tu depende do médico. O médico te dá lá a receita, a prescrição, e com base nessa prescrição, né, o médico vai te encaminhar uma terapêutica. Né? Então, se o médico ele age de má fé, ou se ele age de forma antiética, ou se ele age no seu interesse, né? Seu interesse particular e não no interesse do paciente, né? Isso pode gerar, inclusive, problemas, né? Por exemplo, o uso de um medicamento que o médico tenha vantagens financeiras, tá? Em detrimento de um medicamento que é mais eficaz, né? Outra coisa, Uhum. né? Vale para outras profissões, não só médico, fisioterapeuta, nutricionista, né? Dar um suplemento alimentar para o paciente, muitas vezes não é exatamente o que o paciente precisa, entendeu? Porque isso gera vantagem. Isso é chamada de indução da demanda. Né? Outra questão importante da área da saúde, a gente também falou em aula, da racionalidade, né? Do consumo. Muitas vezes, quando tu vai consumir um bem ou serviço em saúde, tu não está na tua racionalidade plena, né? É diferente, por exemplo, tu ir no supermercado, vou escolher lá se eu vou comer galinha ou vou comer frango ou carne, se eu vou comprar batatinha ou se eu vou comprar, sei lá, arroz, se eu vou, sei lá, comprar pão ou se eu vou comprar bolacha. Então, tu tem ali uma racionalidade, né? Tu consegue tomar decisões racionais, né? Tu consegue fazer uma escala de preferência, tu consegue fazer decisões baseadas numa relação ótima, né? Uma relação ótima custo-benefício. Né? Já muitas vezes na área da saúde é diferente, né? Quando tu está com um problema de saúde, muitas vezes isso aí implica inclusive em dor, incômodo para ti, né? Preocupação quanto ao teu estado de saúde futuro. Tá? O que tu vai fazer? Tu vai tomar decisões muitas vezes que não são as mais racionais, né? Porque tu tá numa condição de urgência, de emergência, né? Que vai fazer com que tu tenha esse tipo de atitude. Tudo bem até aqui ou não? Tudo certo. E Boa noite, outras professor. Eu características. cheguei mais tarde, tá?
Tudo tranquilo, tá gravada a aula. Outra característica, né, o mercado, né, de bens, serviços, saúde é um mercado concentrado, né, mercado farmacêutico, né? A gente conversou isso em aula, né? Tu tem um mercado com poucas empresas, né, que controlam, por exemplo, a área de próteses, a área de órteses, principalmente a área de medicamentos, né? Vacinas, por exemplo, tu tem quase o monopólio da Pfizer, né? Tu tem, então, um mercado extremamente concentrado, né? Que faz com uh, que essas empresas tenham um grande poder, né? Econômico, né? Poder econômico, poder de determinação do preço, e isso gera uma distorção, um problema no mercado, né? Por que essas empresas elas concentram grande parte do mercado, né? Por que nós temos um mercado muito concentrado? Pelas próprias características do produto, por exemplo, do fármaco, né? Pesquisa e desenvolvimento, investimento em pesquisa e desenvolvimento na área da farmácia, na área de medicamentos, é um negócio bastante complicado. Muitas vezes uma empresa investe anos e anos, né, em um determinado medicamento, com pesquisa, gasta milhões e milhões de dólares, né, em pesquisa e desenvolvimento de um fármaco. No final das contas, né, o resultado é nulo, né, o resultado é pouco expressivo. Tá? Então, o que acontece? Esse mercado é concentrado, né? Um mercado onde tu tem um poder econômico muito grande, né? E tu tem a necessidade de regular, de controlar, de, de, de certa forma, de evitar o abuso econômico, né? O abuso em função do poder econômico, né? E aí, por exemplo, tem a lei dos genéricos, né? Que garante né, o fim da patente, né, a expiração da patente, com o objetivo de viabilizar, né, o uso daquele medicamento para todos. Tá? Então, essa é uma outra característica importante. Uma quarta característica importante também do profissional, né? Profissional em saúde é um profissional com alta formação, né? Um profissional que tem anos e anos de estudo, né? Um médico, né? Muitas vezes 10 anos de estudo, 7, 8 anos de estudo, um psicólogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um dentista, cada vez mais se especializam, né? Então, são profissionais com alta qualificação e com uma remuneração acima da média do mercado, né? Então, essa é outra característica. E mais do que isso, né? Tu tem, principalmente na área médica, um mercado tu tem barreiras à entrada, né? Tu tem, por exemplo, o sindicato médico, a associação médica, né? A RIGS, né? E outras associações dificultam, né, o aumento da oferta de médicos e profissionais de saúde, né? O que limita a oferta, né, e pressiona, né, para uma remuneração mais alta, um preço mais alto. Então, essa é uma outra característica desse mercado. E uma quinta característica que eu poderia dar, né, é a questão uh, como é que agora me fugiu, a quinta característica é da questão da tecnologia, do ciclo de vida da tecnologia de um medicamento. É diferente o ciclo de vida de tecnologia de um medicamento, né, do ciclo de vida de outras tecnologias não médicas. A gente chama de tecnologias médicas e tecnologias não médicas, né? Muitas vezes uma tecnologia não médica, por exemplo, um celular, uma televisão, né, sei lá, um computador, um notebook, né, ele tem um ciclo de vida diferente, ele tem um período de difusão, um período de ampla
utilização, período de obsolescência, né? Diferente de um produto médico. Diferente. Agora, a tecnologia médica não, né? Por exemplo, equipamentos, né, de diagnóstico, o próprio raio-x. O raio-x é um equipamento que foi inventado lá no século XIX e até hoje é utilizado, né? Então, a obsolescência dele ainda não ocorreu, né? Fora isso, né, tu tem a questão da complementariedade, né? Algumas tecnologias médicas são complementares, são utilizadas de forma complementar às outras, não substitutivas. Pô, então, tu tem um monte de situações na área médica que são particulares, né? O mercado de bens e serviços em saúde são muito particulares, são muito específicos à área da saúde, diferente de outros mercados, né? Então, a própria questão do perfil epidemiológico, né? Que explica, né? A mudança desse perfil epidemiológico explica, por exemplo, né, por que tu tem orçamentos crescentes, gastos familiares crescentes com saúde, né, justamente porque a mudança, o envelhecimento do ser humano, né, ele viver mais implica, né, em suporte à vida, implica em uso de medicamentos, uso de estruturas para, né, para manter a vida e a qualidade de vida do indivíduo, e, consequentemente, os gastos com saúde são cada vez mais elevados, né? São cada vez mais elevados. Outra questão muito particular da área da saúde, tem a questão da medicina defensiva. O que é tal da medicina defensiva, né? Medicina defensiva nada mais é do que a medicina aquela praticada no intuito de minimizar riscos, minimizar erros, né? Principalmente em países como os Estados Unidos, onde tu tem todo um sistema judiciário, todo um conjunto de advogados, escritórios de direito aí, que identificam, né, a possibilidade de indenização, de ações contra erros médicos. Os médicos sabedores disso, o que eles fazem? Fazem seguro, né? Seguro de profissão, né? Porque caso venham a perder na justiça, não podem mais exercer a profissão, né? Cirurgiões plásticos, por exemplo, é muito comum isso, inclusive no Brasil, né? Que mais? E isso gera, claro, novamente, uma pressão sobre os custos em saúde, né? À medida que os médicos sabem, são sabedores dessa desse quadro, dessa situação, eles se protegem, né? Solicitando exames, muitas vezes realizando procedimentos que não são exatamente necessários para minimizar o risco, né? Diminuir a chance de um processo em função de um erro médico. E poderia falar mais, poderia ficar falando a aula inteira, né? Tudo que a gente já falou na primeira aula, ok? Alguma pergunta? Algum questionamento? Estão entendendo? Eu acho que é isso aí, professor. Eu tinha anotado também umas coisas aqui, tá bem dentro do que tu tá falando. Isso está no Piola e Viana, né? Também, ó, as contribuições de Arrow, né? A gente também, boa parte do que eu falei tem a ver com as contribuições de Arrow, né? Também está no Piola e Viana, também está naquele texto que eu passei para vocês. O C aqui, ó, o que é assimetria de mercado, né? A desigualdade de informação, é a diferença de informação, né? Ou seja, tu tem muitas vezes na área da saúde uma relação desigual de informação, né? O médico tem muito mais informação que o paciente, o, a, a, o profissional, o próprio outros profissionais, né? Vamos supor aí o fonoaudiólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, enfermeiro, né? Então, isso gera, muitas vezes, situações onde tu tem uma relação de indução da demanda, né? Tu tem uma relação
de regular, né, de estabelecer regras, estabelecer ética. Por exemplo, dá um exemplo bem simples, tá? Hoje em dia, um médico, um profissional de saúde, ele é obrigado a falar sobre a condição do paciente, a verdadeira condição do paciente, né? Há 30, 20, 30 anos atrás, por exemplo, se a família não quisesse, né, não se falava da condição do paciente, da doença, se era terminal ou não. Então, tudo isso mudou, né? Gerando, gerando muitas vezes regulação, gerando a necessidade de contratos mais elaborados, né? E isso, claro, implica novamente em custos. Bom, bens meritórios, falamos também que são bens meritórios, que são bens não meritórios, né? Bens meritórios, aqueles bens que merecem ser tratados como bens públicos fossem, né? Que tem aí na área da saúde alguns medicamentos através da farmácia popular, vacinas, o sistema público de saúde, o SUS, né? Tu tem todo um entendimento que saúde é uma coisa importante para a sociedade, e a partir daí que acontece, né? A maior parte dos bens e serviços em saúde são bens meritórios, né? E os bens públicos não, os bens públicos são, a gente falou também em aula, né? Os bens públicos são aqueles bens de características públicas, né? Indivisíveis, custo marginal desprezível, que mais que a gente falou? São bens cujo não existe rivalidade no consumo, né? O princípio da exclusão, né? O princípio da exclusão de mercado não é facilmente aplicável. Tá? Então, tudo isso a gente pode ver lá no glossário de economia da saúde, que também está disponível no Moodle para vocês. E, por fim, ali, a avaliação econômica de saúde é o seguinte, né? Uma área nova na área de economia da saúde, onde tu tem o quê? Tu tem o estudo de, do uso, né, da matemática financeira, da economia, da administração, para fazer melhores escolhas, né? Baseado numa avaliação econômica, chamada avaliação custo-benefício, avaliação custo-efetividade, avaliação custo-utilidade, né? São é uma área do conhecimento da administração e da economia cada vez maior, né, para tomada de decisão. Isso a gente vai ter uma cadeira específica semestre que vem, quem passar em economia da saúde vai poder fazer avaliação econômica em saúde, que é a cadeira que eu vou ministrar no próximo semestre. Ok? Como quem passar, professor? Tu acha que alguém vai rodar? Não sei, mas eu vou saber, eu não tenho bola de cristal. Tu Não, tem? mas nós todos somos muito eficientes na aula. Não tem como não passar. Bom, tu tá falando por ti ou por todos? eu não sou, eu torço por vocês, mas mais do que isso eu não posso fazer, né? Quem aprova ou reprova são vocês. Né? Fala. Eu apenas desejo muito que vocês aprovem. Verdade, professor. Agora ninguém tá. Eu não tenho esse Agora poder de não estamos te aprovar ou ouvindo. reprovar vocês. O que é? Agora não estamos te ouvindo. Tá cortando a ligação. Tá cortando E agora? a tua Melhorou ou voz. não? E agora? Melhorou. Tá bom. Como dizem os americanos, the winter is coming. Tá? Uhum. Então, aqui, a pergunta D, entre as principais causas, também está no Piolo Viana isso também, a gente conversou em aula, né? As principais causas que determinaram a elevação dos gastos em saúde, né? Aumento da extensão horizontal e vertical de cobertura, né? Tem aí cada vez mais, mesmo num plano de saúde tipo Unimed, outros planos, né? E a própria justiça brasileira, né? Tem aumentado o rol de procedimentos, né? E garantindo, né, que o segurado tenha maiores
procedimentos, maior número de sessões de um determinado tratamento, de uma determinada terapêutica, né? No caso do SUS também, né? A gente vê hoje em dia, né? Tu saiu de um sistema previdencialista. Primeiro, antes do sistema previdencialista, tu tinha um sistema no início do século passado, um sistema assistencialista. Depois tu passou para um sistema previdencialista e agora tu tem um sistema universal, né? E cada vez mais o SUS tem gerado novos novos procedimentos, novos fármacos. Né? Isso, claro, que impacta sobre os custos em saúde. Né? Incorporações, a gente falou de novas tecnologias, seus impactos sobre a produtividade, falamos da relação de complementariedade, uma relação complementar entre tecnologias, não tecnologias substitutivas, mas tecnologias complementares, né? Novamente, que tem um gasto cada vez maior com a área da saúde, mudança cultural, né? A emancipação da mulher, a concentração das pessoas em áreas urbanas, o nível de informação hoje muito maior, né? O próprio nível de renda da população também é mais alto, né? Então, tudo isso gera uma demanda maior por bens e serviços em saúde, né? Envelhecimento populacional, vimos também, né? Mudança do perfil epidemiológico também impacta sobre os gastos de saúde. Falamos também sobre seguros, né? Estruturas securitárias, né? E falamos sobre os gastos em saúde, os seguro-saúde, erro médico, né? Toda aquela estrutura hoje que tem jurídica para proteger ações, profissional em saúde, em especial o médico, em função, né, de futuros processos, né, do impedimento na condução da carreira dele. Ok? Respondido ou não? Ok. Bom, acho que essa atividade foi, né? Mais alguma dúvida? Não. Vamos lá. Vamos para a próxima atividade. Um pouquinho. Vamos lá agora. Vou compartilhar essa tela. Isso aqui eu acho que a gente fez já, não fizemos? Na aula, em aula, isso? Sim, a gente fez numa aula correção. Fizemos É a do sim. verdadeiro ou falso? É. Função distributiva, função alocativa, tudo isso que a gente fez, não fez? A gente fez, acho que é a anterior, professora. Essa aí eu acho que não. Essa dos gráficos aí, não. Então vamos fazer. Fizemos a 1 ou não? A gente fez a 1 e a 2, se não me engano. A 2 é aquela que a gente fez online à noite. Bom. A 3. A 3 começa com bens públicos, não são essa excludentes, que é verdadeiro ou falso. não, essa aqui, a 3. Essa é a dos gráficos? Não, pergunta 3. Lê para nós, Jaqueline. De acordo com a teoria, essa? É. Acho que a gente fez essa, mas vamos fazer de novo, então. De acordo com a teoria das finanças públicas, existem algumas circunstâncias conhecidas como falhas de mercado, que impedem que ocorra uma situação de ótimo de Pareto. Assinale a opção falsa no tocante das tais circunstâncias.
Ou seja, o que não é falha de mercado? Toda vez que eu tenho bens públicos, eu consigo estabelecer um preço de mercado? Não, né? Todo bem que tem características públicas, eu não consigo estabelecer um preço. Ou seja, o mercado não consegue agir eficientemente. Toda vez que eu tenho externalidades, sejam positivas ou negativas, porque a gente falou, o mercado não consegue também estabelecer um preço. Toda vez que eu tenho um monopólio, seja um monopólio das empresas de farmacêuticas, né, as grandes laboratórios de farmácia, ou um monopólio natural, né? Por exemplo, a questão da energia elétrica, do fornecimento de água potável, né? Nessas coleta de lixo, transporte de ônibus, né? Itinerário de ônibus. Ali tu tem um serviço, nesse caso, com características de monopólio natural. Novamente, tu tem um mercado não consegue estabelecer um preço, né, uma concorrência. Né? O que acontece? Acontece simplesmente que, novamente, há necessidade de regulação. Tá? E mercados, maior transparência. Né? Quanto mais transparente for o mercado, mais simétrico ele é. Né? Maior é a simetria, melhor é o funcionamento do mercado. Entendeu? Então, esse aqui realmente é a resposta errada. Né? Ou seja, tu vai ter falha quando tu tiver bens públicos, tu vai ter falha de mercado quando tiver externalidades, tu vai ter falha de mercado quando tiver monopólio natural, e tu vai ter falha quando tu tiver mercados incompletos. Né? O que é um mercado incompleto? Um mercado que tu não tem perfeita informação, tu não tem ampla concorrência, é um mercado que tu não tem, que tu tem empresas que controlam boa parte desse mercado, por exemplo, os oligopólios. Né? Então, a resposta desse item é a resposta de Dinamarca, tá? Que seria a única situação que não é justamente uma situação que explica uma falha de mercado. Está respondido ou não? Tá. A 4 a gente fez? Fizemos em cada aula, sim. O mercado de carbono, direito de propriedade, teoria do code, licenças negociáveis de poluição, tudo isso a gente fez em aula. Me lembro bem. Alguma dúvida dessas questões aqui? Leiam e perguntem se tem alguma que vocês têm dúvida. Acho que não. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então tá. A 5 não vai cair, porque a gente não fez em aula, tá? A 6 também não vai cair, é ótimo. Não vou fazer análise gráfica, a gente não discutiu em aula. Ok? Tá. Ah, tá, eu Tranquilo? tirei do meu. Tá certo. Então vou interromper esse aqui. Eu acho que tem mais um. Esse aqui. Tá. Esse aqui também. A gente fez em aula também, não fez esse aqui, ó? Nós não fizemos esse em aula também? Sim, esse nós fizemos em aula. Esse foi uma aula online. Também. Foi uma Também aula está online, eu gravado. lembro bem desse. Acho que nós tivemos 3 aulas online, né? Uma coisa assim. Não lembro. Acho que 2. Bom, ok? Então, precisa revisar esse? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esse? Acho que de minha parte, não. Bom, estou à disposição, o professor está aqui, tá? Para ajudar. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. O que vai cair na prova? Tá? A prova vai começar falando do mercado de bens e serviços de saúde, vai falar do que é a economia da saúde, das características do mercado,
vai perguntar sobre as mudanças da sociedade, o impacto que isso gerou sobre os gastos de saúde, tanto os gastos do sistema público quanto o gasto das famílias. Tá? Hoje em dia tu tem medicamentos caríssimos, por exemplo, meu sogro está fazendo tratamento do câncer, né? E os medicamentos são caros, né? Ele não teria condições de pagar. Quem é que paga? O sistema público, né? O SUS, no caso dele é o IP, né? A mulher dele era professora lá do estado, né? Minha sogra. Então, tu tem toda uma estrutura hoje que protege o cidadão, né? Diante da realidade, né? Diante de um mercado que tem produtos e serviços extremamente caros, né? Que seriam impossíveis de serem ofertados a todos, né? O princípio da exclusão, a exclusão seria muito grande. Bom, o que mais que a gente falou? A gente falou também de bens públicos, bens privados, bens públicos puros, impuros, bens mistos, bens meritórios ou não meritórios, ok? Ok, revisamos, falamos, tivemos boas aulas sobre esse assunto. Depois, o que mais falamos em aula? Falamos sobre falhas de mercado, falamos sobre externalidades negativas, positivas, a correção de externalidades, como é que corrige externalidades positivas, negativas, né? Tu tem as políticas de comando e controle, né? O que são as políticas de comando e controle, o que são as políticas de incentivos, né? Para que tu tenha um comportamento, né, de acordo com os interesses da sociedade. O que são as políticas de direito de propriedade, negociação do direito de propriedade, o direito de poluir, né? O que é esse direito de poluir? Falamos aí, inclusive, sobre licença de poluição, negociáveis de poluição, por exemplo, crédito de carbono, né? Falamos sobre políticas de cotas, políticas de zoneamento, políticas de regulação direta, tá? Uma série de coisas a gente falou, né? Os impostos pigovianos, tá? Tudo isso no sentido de corrigir o problema das externalidades, né? O subsídio, né? No caso das externalidades positivas. O que mais que a gente falou? A gente falou da tragédia dos comuns, né? O problema da tragédia dos comuns. Tá? Por que ocorre a tragédia dos comuns? O que isso impacta sobre a sociedade? No próprio sistema público de saúde, tu tem uma certa tragédia dos comuns, né? Como tu tem um serviço público gratuito, muitas vezes as pessoas demandam, tá com uma dor de cabeça, tá com uma diarreia, né? Tu poderia perfeitamente, sei lá, ficar em casa, esperar lá 2, 3 dias. O que acontece, né? Acontece que muitas vezes tu tem o sistema público, tem a UBS perto de casa, né? E, puxa, vou lá na UBS porque eu quero ver o que está acontecendo comigo. Né? Não estou dizendo que é errado isso, né, pessoal? Mas eu estou dizendo que isso leva a um comportamento diferente do que seria o comportamento usual do indivíduo. Né? Isso pressiona, gera, né, ainda mais filas no SUS, né? Dificulta a eficiência, né, o atendimento, assim por diante. Novamente, por quê? Como tem um custo zero do atendimento, né? Muitas vezes aquele indivíduo ele busca um recurso, né? Busca utilizar um recurso que talvez não fosse extremamente necessário. No caso da tragédia dos comuns, é uma super utilização, uma super exploração de um recurso de uso comum. Né? Basicamente é isso que acontece com a tragédia dos comuns. Né? E aí tu tem mecanismos para inibir essa tragédia dos comuns. Né? Seria a regulação, novamente, política de comando e controle. Aí tu tem a questão da negociação do direito de propriedade. Eu falei do elefante, da vaca, né? Quando tu tem direito de propriedade, o indivíduo tenta preservar,
né, a sua propriedade, tenta manter toda aquela renda, uma renda permanente, né? Falamos de monopólios naturais, né? Falamos de monopólios naturais bastante, né? Outra falha de mercado que o governo muitas vezes é obrigado a regular, né? Porque isso pode gerar abuso econômico. Falamos do caroneiro, do free rider, né? O caroneiro, né? Também dificulta a determinação do preço, né? Talvez esse comportamento gera necessidade, né? Gera impossibilidade de estabelecimento de um preço de mercado. Tá? O que mais que a gente falou em aula? Me ajudem, pessoal. Tem alguma questão ainda que vocês estão na dúvida? Professor, vai cair alguma coisa que tu falou lá sobre o ótimo social e o ótimo privado? Sim, né? Isso aí tem a ver com externalidade. Né? Toda vez que tem externalidade positiva, a sociedade quer produzir mais, né, a demanda por aquele bem, por aquele serviço é maior do que a oferta daquele bem ou serviço. Toda vez que eu tenho externalidade negativa, poluição, tudo aquilo que impacta a sociedade, o que a sociedade quer? Que aquela produção, que aquele produto, que aquele serviço, ou seja pouco produzido, ou não seja produzido, né? Então, o ótimo social, né? A produção seria ótima do ponto de vista social, é menor do que a produção privada, né? O indivíduo, a empresa, ela trabalha dentro de uma lógica privada. E a sociedade, muitas vezes, ela trabalha dentro do seu interesse coletivo. E esses interesses, muitas vezes, são conflitantes. Okay? Mais alguma questão? Tá tranquilo? Tem um exercício que tu colocou ali de equilíbrio do mercado, benefícios externos, que tu colocou um gráfico, custo marginal, custo... Isso não cai. Gráfico a gente não viu em aula. Tá. Ó, isso, quero ver se eu acho aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho, quero ver uma coisinha aqui. Um minuto. Penalidade de consumo, de produção, também a gente viu. Isso aqui, ó. O Arvat eu não passei para vocês, não tem lá no Moodle o Arvat ou não? Não. Então eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho. Eu vou mandar agora para vocês esse Arvat para vocês estudarem. Vou mandar por e-mail, tá? Tu falou que ia mandar no grupo, mas acho que tu esqueceu. Eu me esqueci e vocês também se esqueceram. Não sei se por bem ou por mal. Acho que por bem, né? Por bem, né, professor? É que a gente tem tanta coisa Sempre na por bem. cabeça também. Eu também, né? Somos dois. Não, tenho certeza, é muita coisa. Aí, Então estamos todos perdoados. Eu se não anotar, passa batido. Tá, só um pouquinho, estou tentando abrir, só que o meu computador às vezes ele dá uma preguiça, assim, chega de noite, ele, larguei, entendeu? Ele não é muito do trabalho à noite. É mais, como diz, né, o Marx, é mais valia. Tudo bem, vamos lá. Estou tentando abrir aqui. Eu rompi aqui. Tentando, o computador está lento. Tá? Não está querendo abrir. Você abre esse aqui. Tá difícil hoje. Aqui.
hoje não está me obedecendo. Bom, outra coisa importante, quando eu estou tentando abrir aqui o arquivo, né? Lembrar para vocês, então, que quinta-feira a prova é 8h30, tá? Que o professor vai abrir uma sala virtual para atender vocês, que a prova vai estar depositada no Moodle, ok? A prova vai estar depositada no Moodle. Então, vocês terão todas as condições de ter orientação, né, um acompanhamento do professor. A prova vai ter uma duração provavelmente de 2 horas, 2 horas e meia. Tá? E aí vocês poderão, né? Será uma prova basicamente de questões dissertativas, né? Acho que agora está abrindo, mais um pouquinho está abrindo. Dissertativas, e aí vocês terão condições de desenvolver todo o conteúdo que a gente viu, né, ao longo dessa primeira área. A segunda área começa falando de outra falha de mercado, mas daí é outro assunto. Ok. Tá Professor, a difícil. prova vai ser online, então, é isso? Ser online. Ah, tá. Porque a gente combinou em sala de aula, né? Isso aí já está definindo. Aí. É difícil, não está abrindo. Eu estou tentando, está difícil. Já está na praia, senhor? Estive na praia, né? Com esse tempo voltei, né? Ah, tá. Eu ia te Esse tempo dizer que voltei. pegou uma semana boa para praia. Peguei, fui lá no balonismo, fui lá para Torres, né? Muita gente ali em Torres, muita gente em Torres. Tudo muito caro, estacionamento R$ 40. E o balonismo é uma Oh. coisa complicada, porque tem horário para assistir, né? Então, foi legal, foi, mas estava muito quente, estava muita gente, né? Então, sabe, fiquei um dia só lá, né? Não dormi lá, né? Mas é legal, né? Tem gente em todos os cantos do país, São Paulo, muita gente de São Paulo, né? O pessoal de São Paulo tem dinheiro, né? Então, boa parte dos balões ali que circulam, né, lá é um bom passeio, pessoal. Se vocês tiverem oportunidade um dia de ir, é um belo passeio. Alguém já foi? É aquele lá em Não. Torres? É. Oh, Ah, sim, eu fui já quando era menor. está crescendo cada vez mais. A pessoal não está conseguindo abrir. Infelizmente, ele trancou o bichinho aqui. Não. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte: se eu conseguir abrir, eu mando para vocês e ajuda, né? A leitura vai ajudar vocês ali não está abrindo. Não está. Hoje o computador está preguiçoso. Mas com esse tempo, não. Estou resolvendo algumas coisas, né? Estou fazendo algumas consultas. Essa semana estou indo no meu cardiologista, coisas que eu não tenho tempo muitas vezes quando eu não estou de férias, né? Então, como eu estou de férias, eu estou aproveitando para fazer essas urologista, né? Cardiologista, dentista, tudo isso. Todas essas. Muito bom, professor, é isso aí. Tem bastante coisa para ir. Prevenção é tudo, né? Ainda bem que a tecnologia na área da urologia tem avançado bastante. Isso é uma coisa Mas tem importante. coisas que não mudaram. Não, estão mudando, estão mudando. Não bota o olho, guria, não bota o olho, estão mudando. Esses dias aí eu tava vendo um cara que faz stand-up e ele diz, porra, os caras vê a gente por dentro, faz raio-x, vê a criança, vê o olho da criança, vê a cabeça da criança, vê o estômago da criança, e para fazer o exame de próstata, o cara ainda tem que... Não, É mas verdade. eu vou te falar agora falando sério. Né? Eu ainda faço esse exame e tal, né? Não é uma coisa muito agradável, nem um pouco. É muito Mas rápido. hoje em dia, porque tu tem, na verdade, no caso do exame de próstata, tu tem esse exame do toque e o exame do PSA, né, que eles chamam, né? Mas hoje em dia tu tem um exame mais novo, mais moderno, que com um grau de precisão absurdo, que praticamente eliminou. No Brasil ainda não está em grande uso, já tem, né? Tem alguns urologistas que estão pedindo esse exame, mas
que praticamente eliminou esses dois primeiros aí, né? Que são o exame do toque e o exame do PSA, né? Que é um exame de sangue. E ele é muito preciso, né? Para identificar se a pessoa está ou não. Porque, basicamente, o que acontece, pessoal? Por que a gente tem câncer, muitas vezes? Quando tu tem câncer, o que tu tem? Né? O que os médicos pedem? Geralmente, eles pedem alguns exames de sangue para ver se tem alteração na proteína, né? No corpo. Então, por exemplo, exame o câncer de mama, câncer de intestino, próprio câncer, PSA, tá? PSA significa proteína não sei o quê, tá? Então, quando tu tem uma alteração da tua proteína, né, há algo que está sendo produzido de forma errada no teu corpo, né? Então, hoje em dia, tu tem muita tecnologia para identificar problema de saúde. Então, serve para diversos tipos de câncer. Então, isso é interessante, né? A gente está falando de tecnologia em saúde, né? Está cada vez mais evoluído a tecnologia de diagnóstico, chamada tecnologia de identificação do problema. Isso é cada vez... Por isso é que se fala muitas vezes... E aqui tem uma questão interessante, né? Eu estava falando com uma veterinária, não sei se sabe disso, Jaqueline. Por que é tão importante o exame preventivo no Brasil, para o ser humano? Né? Porque os medicamentos para câncer, eles não são tão eficazes no ser humano, por exemplo, quanto no cachorro. Né? Essa veterinária falou que, por exemplo, os medicamentos oncológicos, ela é veterinária oncológica, né? Os medicamentos oncológicos para cachorros são muito mais eficazes que os medicamentos oncológicos para o ser humano. Né? E o ser humano muitas vezes se escapa muito mais pela prevenção do que exatamente pelo tratamento. Entenderam? Até porque o cachorro, ele não fala, ele não dá sinais, ele não mostra onde dói, né? Não, mas tu Mas observa ele também que o tem um sistema cachorro ele muito mais responde simples. melhor ao tratamento que o ser humano. Oi? É, Talvez o sistema imunológico dele seja mais simples, não sei exatamente o que explica isso. Mas né, ela estava Ele não falando come comigo, olha, açúcar também, né, professor? Ele não come açúcar, né? Isso talvez, mas em compensação o cachorro é carnívoro, né? mas ele não come açúcar. Quem alimenta o câncer muito é açúcar, né? Também, é verdade. Né? Então, ó, estão enxergando aqui, ó. Vou mandar por e-mail isso aqui, tá? O que é interessante aqui, tá? Tá aqui, vai ser eu abro um pouco. Esse livro é muito bom, tá? Esse livro tem na biblioteca, de forma física, mas isso aqui é um manualzão de economia do setor público, assim, para concurso. É um presente que eu dou para vocês, tá? valeu, professor. Vou mandar encadernar. Obrigada. Vale a pena, tá? Isso aqui, para quem for estudar concurso público, onde é que a gente pode olhar? Esse é um livro, ele é mais pesado que o Mankio, né? Tem mais gráficos, né? Tem uma linguagem mais rebuscada, né? Mas assim, vocês podem ler, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Capítulo 2, externalidades. Vamos lá para a página. Ó, capítulo 2, externalidades. Está aqui. Teoria da regulação. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. O que vocês podem ler? Inclusive, para a hora da prova, tem uma resposta um pouquinho mais elaborada. Já que vocês vão ter acesso ao material, né? A regulação, regulação econômica, né? Economia tem muita matemática e muito gráfico, né? Eu evito de usar o gráfico porque na administração ela não trabalha muito com gráficos, com matemática, trabalha mais com... Ó, aqui, ó. Tô chegando Já lá. mandou por e-mail, professor? Vou mandar hoje, por e-mail. Hoje. Esqueci, atrasei. Tá? Ó, isso aqui é reforma da gestão, não é isso, tá? É o capítulo 2, ó, externalidades, tá? Dei uma olhada aqui na introdução, tá? Que é...
Ó, vamos ler aqui. Quem que pode ler para mim esse parágrafo? Ó? Professor, o parágrafo tá só na página do livro, pelo menos na capa do livro eu tô vendo. Quem que lê para mim? Por outro lado. Professor, não está aparecendo para nós, eu acho que só está aparecendo para o senhor. Opa, só está aparecendo para você. Então tá, não, Não, peraí. não tá. Então parei aqui. Eu acho que aqui abriu duas janelas aqui. Para aí. Vou ver aqui. Não está aparecendo para vocês. Loucura, né? De novo, compartilhando com vocês aqui. Tá. Esse aqui. Não. Arvat, resultado da pesquisa e tal. Puxa, não está mesmo aparecendo para vocês, né? Não, não está aparecendo. E agora? Tá andando? Agora tá andando, tô olhando. Agora tá. Agora tá andando, não tá? Sim. Ah, pequeno, mas tá. Melhorou? Melhorou. Sim. Melhorou, né? Então vamos lá. Agora sim, agora tá aqui, ó. Então, ó, essa parte aqui, ó. Capítulo 2. Externalidade. Onde é que tá? Ah, área de mercado. Externalidade. Capítulo 2, tá? Estão enxergando? Sim. Sim. Vamos lá. O capítulo 1 é reforma do Estado. Uma boa leitura, né? Uma boa leitura de cabeceira para quem quer ler. Esse livro é maravilhoso, é muito bom mesmo. Se terminar a aula, eu estou mandando para vocês, tá? Por e-mail. Não vai dar para mandar por WhatsApp, que é muito grande. Talvez até pelo Google Drive, a externalidade. Tá? Esse capítulo 2 vale a pena dar uma olhada, tá? Até para ajudar nas respostas da prova. Ó, aquilo que a gente falou, por exemplo, Jaqueline, lê para nós essa parte aqui que o professor botou em azul. Por exemplo, ao tirar o carro da garagem e dirigir nas ruas de uma grande cidade, como o Rio de Janeiro, o indivíduo impõe um custo aos demais motoristas e à sociedade. Isso porque as ruas ficam mais congestionadas, reduzindo a velocidade dos outros veículos e aumentando a probabilidade de acidentes e a poluição. Da mesma forma, quando um indivíduo acende um cigarro em um ambiente fechado, ele proporciona um desconforto aos demais. E aí vai, né? A questão da externalidade. Puxa, muito legal, invenções científicas, né, como a luz elétrica, né, o Tesla, por exemplo. O Tesla foi um cara fantástico, um baita do inventor, né, o Einstein, o Fleming, né, por aí vai. Né? As externalidades positivas que geraram foram muito maiores do que os benefícios que eles obtiveram, tá? Então aqui é o benefício privado, benefício social, que também fala, o ótimo privado, aquele exercício que eu peguei, que eu não vou cobrar de vocês, eu tirei daqui, ó, tá? Bom, vamos lá. Ó, a educação e externalidade, aqui é fantástica. Isso aqui é... Lê para nós aqui, Jaqueline. Oi? Estão me escutando ou não? Estão me escutando? Onde começa? Tá cortando tua ligação, o teu áudio. Agora. Tá, mas Agora então deu. tá. Quer que leia ali as externalidades positivas? Não, dê uma olhada nessa questão de o quanto que a educação gera de externalidade. Isso aqui é eu posso perguntar na prova, página 40, tá? Isso aqui é muito interessante também. Tragédia dos comuns, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Correção das externalidades, direito de propriedade, né, que a gente falou. Tudo isso aí a gente está falando em aula. Tá? Direito de propriedade, que mais?
Uhum. que eu estou falando para vocês. Por aí vai. Internalizar, externalizar. Esse capítulo 2 aí é muito importante que vocês tenham junto ali na política de comando e controle, intervenção governamental, soluções baseadas no mercado. Tem muita coisa interessante aqui que eu estou mandando para vocês. Então, deem uma olhada, principalmente no capítulo 2 aí do Arvat, que eu estou mandando para vocês. Ó, congestionamento, solução de mercado, página 52, é outra página, não vale a pena dar uma olhada. Solução de mercado versus regulamentação. É muito interessante esse livro. E aqui, ó, o papel do governo na preservação do meio ambiente, também a gente falou bastante, ó, a parte da degradação ambiental, externalidade negativa, né? Poluição da água, poluição sonora, poluição visual, né? Redução da biodiversidade, né? E aí quais são as políticas que a gente falou, a política de comando e controle, a gente falou em aula, mecanismos baseados em instrumentos de mercado, a gente falou incentivos econômicos, né? Regulação privada, negociação, tudo isso a gente falou em aula. Muito bom, conteúdo muito bom, livro muito bom mesmo, que vocês podem ter como base aí, como a questão do política de comando e controle, padrões de controle, zoneamento, sistema de cota, licenças, né? Já a política de incentivo, impostos, subsídios, por aí vai, tá? Licenças negociáveis, tudo isso, então, também o capítulo 3, deem uma olhada, tá? Muito interessante. Acho que é isso, pessoal. Então, revisem as tarefas, revisem os conteúdos, deem uma olhada no Mankio, né, naquilo que a gente falou, no Mankio, nesse Arvat que eu estou mandando para vocês agora. Estejam preparados para uma prova com consulta, que facilita, sem dúvida, mas quanto mais preparado tiver, mais fácil é obter informação, é transformar essa informação em uma resposta. Ok? Ok. Muito obrigada, professor. Imagina, isso aqui é uma obrigação. E amanhã eu estou enviando para vocês ali o convite, né, para quem quiser entrar online na aula, né, acompanhar com o professor a aula, tirar alguma dúvida em relação à prova. Aí o aluno pode, no período da prova ali, conversar com o professor, tirar alguma dúvida. Tá? Se não quiser, se quiser se concentrar na prova, também não precisa entrar na sala de aula do professor, já vai direto para a prova e faz a prova. Ok? Ok. Ok, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado pela atenção aí. Até quinta-feira. Até quinta. Tchau, tchau, colega. Boa Tchau, tchau. noite.